Então, por esse lado comercial, o carnaval é dinheiro. Hoje uma escola para realmente disputar o título gasta aí 280, 300 mil reais. A prefeitura ajuda com 75, então, teoricamente, a escola tem que arrumar 200 mil reais. E esse podcast está sendo patrocinado pela LN Circuitos Culturais. Na LN você viaja com conforto, segurança e a qualidade que você e a sua família merece. Também está sendo patrocinado pela Excelência, aulas particulares de Excel e personalizadas. Destrave o seu medo de Excel. Solução para você e também para os seus negócios. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou recifense que vive aqui em Guaratinguetá e hoje temos mais um episódio aqui no nosso podcast, A Voz de Quem Faz. Já tivemos muita gente bacana aqui, inclusive eu convido a todo mundo para assistir os outros episódios que já tivemos aqui no nosso canal. Vou deixar o link dos dois últimos, que foram com o presidente da Mocidade Alegre do Pedregulho, que é o Leonardo, e também com a presidente da Beira Rio da Nova Guará, que é a Andréia. E hoje nós temos alguém aqui muito especial também dentro do Carnaval de Guaratinguetá. Ele já passou por todos os setores das escolas de samba, carnavalesco, diretor de harmonia. Hoje ele integra a OESG, Organização da Escola de Samba de Guaratinguetá. É o Tiago Domingos. Tiago, muito obrigado por ter aceitado aí nosso convite. Quero dizer que é um prazer ter você aqui conosco, nosso podcast, abrilhantando mais um momento especial aqui conosco. Tiago, conta um pouquinho da tua história. Aqui você é nascido em Guaratinguetá. Sim. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, você, Leandro, Djalma, a gente falar de samba, falar de carnaval, que é aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. O carnaval para mim surgiu assim de uma maneira meio que inusitada. Eu tenho um primo, Sávio Reis, que nos levou para o carnaval. Ele integrava o antigo bloco carnavalesco Climério Galvão, lá na Santa Rita, que veio uma dissidência do Democratas do Samba. E ele era muito bom carnavalesco na parte prática e não sabia fazer os enredos. Então a gente, eu e o Matheus, que tínhamos o dom, meu irmão, de escrever, a gente começou a escrever enredos para ele apresentar o carnaval no Climério Galvão, né? E a partir daí a gente começou a entrar nesse universo do carnaval, esse universo do samba. A partir do Climério Galvão, no ano 2000, a gente utilizou o barracão da Escola de Samba Embaixada do Morro, já que naquele ano apenas bonecos cobiçados de Tamandaré desfilaram, e a gente fez um trabalho muito bacana lá. E o pessoal da Embaixada, como frequentava o barracão, começou a ver o trabalho, e no ano seguinte, já de 2000 para 2001, a gente foi convidado pelo José Cláudio, que ainda é o diretor de barracão lá, para integrar a comissão de carnaval da escola. A partir daí foram mais de 20 anos integrando isso, foram 6 títulos, vários vice-campeonatos, e o último tricampeonato da escola também, a gente sendo carnavalesco. Tive o prazer também de trabalhar com o Djalma aqui, o Serginho Preto, o Zé Cláudio, o Ney Tenório, o Joãozinho, Tilica do Pel, que foi uma grande inspiração para a gente, para trabalhar, já saudoso Tilica do Pel, o Adelson Rocha, o Hulk também, que participou com a gente. Tivemos também participações de carnavalescos do Rio, né, o Júnior Chau, tudo com a gente aqui. Então, foi um aprendizado que a gente foi adquirindo, e paralelamente ao UESG, né, que surgiu em 2002, a gente participou da fundação da UESG, e estamos lá há 22 anos, hoje é o 4º ano como presidente. Participei também de todos os cargos, né, da diretoria executiva, e a gente está conseguindo contribuir com o carnaval dessa forma. Como que vocês chegaram assim, no pensamento da organização da UESG? Porque até então a UESG ela foi fundada em 2002, não é isso? Quem percebeu essa necessidade, quem teve esse estalo de construir essa organização para ajudar aqui o carnaval? Na verdade, anterior ao UESG, existia a ESG, que era a Associação das Escolas de Samba e Blocos também. E houve uma separação de escola de samba em blocos, antigos blocos de enredo, que era praticamente o segundo grupo, mas não tinha acesso e descenso. Entendo. Era um grupo abaixo.
Então houve uma divisão. Então as escolas do teoricamente primeiro grupo, elas resolveram criar uma organização, que é a UESG, a Liga, e assim, foi numa época de uma parte política muito, sabe, difícil aqui em Guaratinguetá, uma transição política muito ruim. Então, assim, a gente teve que fazer um trabalho realmente ali de formiguinha político com as escolas, com o poder público, e aí surgiu a necessidade, né, de se fazer a UESB. O primeiro presidente foi o Lorival Braz, saudoso também, que é um grande professor de todos nós. E a partir daí, a cada 2 anos, a eleição, o grupo foi se constituindo, revezando, e a gente tem, na verdade, um grupo, né, um filão já definido. A gente troca os cargos, dá uma oxigenada, mas o grupo é muito coeso e a gente tem visto que, no decorrer do tempo, com a OESB, o carnaval evoluiu muito. Começou ali em 2020, aí você, nessa época, você ainda estava como carnavalesco. Foi. Na verdade, assim, eu acho que assim, a gente pode até acumular a função. Pode acumular. Pode, mas fica meio, assim, depende de cada pessoa. Não é ilegal, mas eu acho que é imoral. Entendo. Fica um negócio, um conflito de interesse. Então eu resolvi me afastar, né, da embaixada, e depois desse longo tempo, 20, 22 anos, e junto saiu também o Matheus Domingos, meu irmão, e o Sávio Reis, junto com o filho, com o Thomas Reis também, que hoje está no Rio de Janeiro, participa da Grande Rio. Hoje o Thomas também é integrante da LIESA, da Liga da Escola de Samba do Rio de Janeiro, acompanha o presidente Gabriel Davi. Então, para a gente é um motivo de honra, porque foi um menino que era ratinho de barracão, e ali dormia junto, ia lá, mexia com fantasia, e hoje se despontando, jovem. Então, a gente vê que existe esse segmento, né, de crescimento no samba. Estava comentando em off com o Djalma também aqui, a necessidade da gente ter de se formar novos carnavalescos, né? Sim. Hoje, com essa questão de se trazer de fora, é uma opção, o custo-benefício privilegia isso, os materiais do Rio e São Paulo, a mão de obra que é cara, então optou-se por esse caminho. Porém, a gente tem a necessidade urgente de refazer, estava conversando isso com o Guará ontem, a gente foi levar o samba gravado do Acadêmicos do Rio de Janeiro para a comunidade deles, e ele falou dessa necessidade de ter. Hoje a gente foca muito bateria, mirim, messária porta-bandeira com o projeto do Valdemar, bailando, mas a gente precisa ter carnavalesco, precisa ter desenhista, precisa ter aderecista, né? Precisa ter os profissionais assim, de marcenaria, serralheria, tem na cidade, se adequa para o carnaval. Mas essa mão de obra, essa formação precisa para a gente ter um futuro, né? Mas eu acredito que agora com uma vinda do novo governo também, dar essa oxigenada no poder público, que é parceiro, a gente possa entrar com essas ideias de oficinas para capacitar os jovens. Então, Tiago, eu sempre toco no ponto acerca dessa exportação. Eu entendo que existe sim essa praticidade na exportação e até a questão do custo, né? Porque hoje, para construir uma fantasia, por exemplo, de mestre-sala e porta-bandeira, no nível de Rio, São Paulo, deve estar em torno de 35 a 40 mil reais. Então, assim, é muito caro. Então, até aí, tudo bem. Porém, e talvez assim, seja aquela situação também. Tá, essas fantasias mais caras, beleza. Mas as fantasias um pouco mais simples, as que ainda são construídas aqui em Guaratinguetá, são poucas pessoas que ainda fazem. E quem faz, cobra o preço que quer, porque não existe concorrência. Então, não seria também um caso de começar, de repente, começar a refletir, poxa, a gente pode trazer o que é mais caro do Rio, de São Paulo, mas por que não também começar a desenvolver um pouco aqui também? Porque não é uma realidade que vai começar do nada, já existiu isso aqui. Sim. Então, se já existiu isso aqui, por que, de repente, não retomar, não reavivar isso? Mas, assim, eu também entendo, né, que existe a situação de cada escola, né? Cada escola tem sua realidade. Tem escola que realmente não vai conseguir. Eu só queria aproveitar esse gancho da sua fala, que tem a ver com relação de pertencimento. Né? Quando a comunidade ela vinha e ela participava, e ela viu o desfile, foi atendendo o meu lá. Entendeu? Aquela lantejola lá, fui eu que coloquei. Né? Aquele espelhinho ali, fui eu que colei.
né? Então, essa relação de pertencimento se perdeu um pouco dentro desse processo, né? Não dizendo se é bom ou se não é. Ficou um carnaval comercial. Carnaval é evolução, as coisas vão mudando. Mas tem a ver muito com isso, principalmente tratando de Guaratinguetá, cujas comunidades não são tão grandes assim. Exatamente. Né? Aí tem aquela situação da Beira-Rio da Nova Guará, que eles têm até tem alguns eventos lá que são escolas, né, e oficinas que eles ensinam a alta costura. Então, de repente, começar a retomar aos poucos ensinar as pessoas a costurar, ensinar as pessoas a algo mais além de bateria, porque a bateria aqui em Guaratinguetá é nota 10, que realmente a bateria aqui é muito boa, mestre, sala e porta-bandeira, mas aquelas coisas mais técnicas de fantasia, de comissão de frente. Então, de repente, assim, eu sempre toco nesse ponto porque talvez seja um ponto a se pensar. Qual a sua visão disso? Então, por esse lado comercial, o carnaval é dinheiro. Hoje uma escola, para realmente disputar o título, gasta aí 280, 300 mil reais. A prefeitura ajuda com 75, então, teoricamente, a escola tem que arrumar 200 mil reais. É um trabalho árduo, porque as atividades são os almoços, os apoios ali, um ou outro patrono, um padrinho, um patrocinador. Só que, com a situação financeira até mesmo do país, isso foi sendo escasso. Sim. Então, assim, o que a gente percebe das diretorias que vão, a diretoria fica 2 anos, a pessoa ela se entrega tanto que ela não quer saber mais daquilo depois dos 2 anos. E a gente não tinha isso antigamente, né? As diretorias trocavam o presidente, mas o grupo continuava. Hoje a gente vê que o grupo faz 2 anos insanos e eles não querem saber, não quero mais saber de carnaval na minha vida. Nossa. Então isso é ruim. Fica um trauma. Tem muitos amigos nossos assim, que se dedicaram, talentos, que não quero saber de carnaval mais. Eu vou para assistir, que eu acho bonito, vou no Rio, vou em São Paulo, mas não quero. Mas eu acho que, em contrapartida, essa questão da gente fomentar oficinas é a saída para o carnaval. O Djalma comentou a questão do pertencimento. Antigamente eu lembro que lá na embaixada a gente fazia os moldes, deixavam na rua Joaquim Fagundes, na rua Pires do Rio, na rua Rangel Pestana. E a rua tomava conta da aula. A gente deixava os moldes, tecido, ia para São Paulo, aquele monte de rolo de tecido em ônibus, no carro, e deixava na rua, o protótipo é esse e os moldes estão aqui. A costureira a gente contratava, ela ficava disponível para as ruas, e as ruas que faziam a fantasia. Então tem essa questão do pertencimento, as pessoas colocavam a mão na massa. Hoje a fantasia vem de fora, ela já desfilou, as pessoas recondicionam, reformam a fantasia. Assim, plasticamente, eu posso garantir que é mais bonito. Por quê? Porque são materiais que desfilaram no Grupo Especial de São Paulo, no Grupo Especial do Rio. Então você vê uma mini escola de samba do Rio, São Paulo e Guaratinguetá. Porém, você não tem esse envolvimento da comunidade, que é muito importante. Então, assim, é um dilema, né? Eu já vi, inclusive, no próprio plano de governo do Júnior, a proposta de se fazer essa integração, de retomar essa questão do carnaval, porque hoje, de confeccionar a fantasia, basicamente são só os destaques e um pouco de comissão de frente, só. Sim. Todas as alas vêm de fora e os outros contingentes também. Então, como você falou, a costureira fica cara, a mão de obra, porque não tem concorrência, os materiais são caros, mas o custo-benefício fica além de você trazer uma fantasia de fora. Mas eu acredito que a saída é realmente você fomentar essas oficinas para trazer o pessoal novamente para dentro da quadra, para dentro da escola de samba. Tiago, você está no seu segundo mandato de presidente? Como presidente, na verdade, assim, eu assumi o mandato interino do Maurício, anterior, Maurício Fernandes, aqui da Mocidade também, e depois eu voltei, me candidatei, né, o grupo nosso ficou 2 anos, a gente enfrentou o ano da pandemia, que foi muito difícil para a área artística como um todo, o carnaval foi demais, mas a gente criou alguma coisa aqui que foi seguido por Rio e São Paulo, e eles citam isso. Sim. A gente não deixou de fazer o carnaval na pandemia, a gente fez a Carna Live. A gente fechou lá no recinto de exposições e fizemos aquela bolha que existe em formatura, com climatização, com som, iluminação, e fizemos um mini desfile com todas as escolas. 50 ritmistas, mestre porta-bandeira, bateria, comissão de frente, não tinha disputa, mas tinha uma apresentação das escolas. E foi ao vivo, inclusive foi ao vivo,
e foi visto naquela época da internet, que tinha umas lives, o Brasil inteiro via, e a gente foi muito visto fora, e foi muito comentado e foi usado de modelo no Rio e São Paulo para os mini desfiles que eles fazem, para fazer o lançamento do CD, para lançar o carnaval. Então foi algo positivo que a gente lançou também, foi muito bacana, marcou essa gestão da pandemia, que foi muito difícil. Em seguida, a gente já fez mais 2 carnavais aí já na Avenida Presidente Vargas, com a disputa. O Estatuto da UESP permite uma reeleição. Eu até fui procurado já pelo pessoal, né, dos sócios fundadores para tentar reformar o Estatuto para isso. Falei que não, tem que buscar novas pessoas, com novo gás. E o nome da vez é o Mestre Pelé, que é o nosso vice-presidente, uma pessoa do samba, que tem o nosso total apoio. Vou fazer parte do grupo dele também, ajudando aí com a direção de carnaval ou com a vice-presidência. Mas existe um prosseguimento, né? Isso que é o mais importante, o carnaval está evoluindo muito. Sim, o seu mandato vai até 2027? Não, na verdade vence agora no dia 30 de março de 2025. Tá. Aí começa o Mestre Pelé e a gente vai apoiar ele nesse sentido. Aproveitando que você tocou nesse assunto dessa alteração, quais critérios para chegar a ser presidente da UESB? Na verdade, você tem que ter sido presidente de escola de samba. Sim. Ou diretor executivo da UESP, da diretoria da UESP. Entendi. Então a gente vê, às vezes as pessoas citam que é um clube de bolinha, mas não é, que na verdade o grande receio de nós da UESP é cair um paraquedista, uma pessoa que queira usufruir de alguma coisa do carnaval para meios próprios e acabar desvirtuando o que é o carnaval. A gente já teve um caso desse que aconteceu, foi muito ruim, tivemos que fazer uma destituição, foi traumático para todo mundo. Então, assim, para evitar esse problema, existem essas regras. Tem que ser presidente, já sabe o que é ser presidente de uma escola de samba, ou o diretor da UESP que faz essa união com as escolas e participa bastante. Entendi. E formação acadêmica? Não exige. Não exige. Não exige. Na verdade, basicamente, os presidentes em si têm, né? Você precisa ter uma persuasão maior. Sim. Conversação é muita tratativa com o patrocinador, poder público, de ter esse bom senso com as escolas. Na verdade, a gente age muito mais como bombeiro do que como o fazedor de carnaval. A verdade é essa. Mas faz parte da função. Eu vou chegar justamente nesse ponto que você está falando. A questão da imparcialidade. Você passou 22 anos na embaixada. Em algum momento você já se pegou não sendo imparcial? Não, então, é uma coisa muito complicada. O Maurício, quando foi presidente da UESB, a Mocidade ganhou 2 anos. E ele é oriundo da Mocidade. E nos 2 primeiros anos meu foi Carnalive, não teve disputa, e nos 2 anos a Embaixada ganhou. Eu sou da Embaixada. Aí o pessoal já está falando, o Pelé vai subir, o boneco vai ganhar 2 anos. mas eu acho que isso aí é pura... Os julgamentos foram muito bons, né? Não só do José Roberto Brandão, que retorna para o Carnaval 2025, como também o julgamento da UESP, né? Do Alexandre Marcelino Xandão. Todos os 4 últimos resultados incontestáveis, as justificativas as mais plausíveis e baseadas no nosso manual do jogador. Sim. Então, assim, rola realmente esse... A gente sabe, o meio popular, carnaval, futebol, envolve paixão. Então, a pessoa às vezes fica cega por alguma coisa e fala. Eu já ouvi esses comentários. Então, assim, se a Embaixada ganhar a 3ª vez agora, eu vou ouvir mais ainda. Mas, assim, é muito mais por mérito da escola do que qualquer coisa. Entendo. E aproveitar que você falou sobre o manual do jogador. A população tem acesso a esse manual? E de alguma forma? Na verdade, é um material de livre acesso. Onde é que a gente encontra esse manual? Então, a gente, na verdade, repassa para as escolas, para os diretores, e eles repassam para os setores técnicos das escolas. Mas e quem não faz parte da escola? Por exemplo, eu não faço parte de escola nenhuma. E eu, de repente, queria ter acesso também a esse manual para ler, sabe o que é que os jurados eles avaliam. Como é que a gente consegue acesso? Disponibiliza. Assim, geralmente já aconteceu isso. O pessoal da imprensa sempre pede. A gente disponibiliza o regulamento do carnaval e o manual do jogador. Mas a gente na verdade, a gente não deixa num site, alguma coisa, mas é uma sugestão boa a gente deixar na página da UESB para as pessoas saberem o que é o carnaval, as regras. Sim. E também o que é julgado. Eu acho que é muito, muito importante a população saber as regras, porque às vezes você não faz parte da escola, mas você torce pela escola. Sim. E ali está informando que tal escola perdeu ponto em alegoria, ou perdeu ponto
em evolução. E a pessoa que não faz parte daquela escola, ou que não faz parte da comissão ali, quer entender também um pouco sobre os critérios, né? Porque existem os critérios que divergem de Rio e São Paulo aqui, ou seriam exatamente os mesmos critérios? Não, tem alguns que são características da cidade. Da cidade. Então é interessante saber, Sim, né? Muito interessante. E assim, as justificativas do jurado, quando a gente manda para as escolas, elas repassam para a escola inteira. Então, todo mundo tem as justificativas em mãos. Aí você lê, você já sabe por que perdeu o ponto. Mas, de repente, você quer questionar. Não, mas a regra é assim? Você não tem a regra. Aí é importante isso que você falou. A gente disponibilizando o manual e o regulamento, a pessoa lê a justificativa, compara com a regra e fala, tá certo. Porque existem casos que você não aceita, mas é outro caso, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa é eu não entender, eu não ter acesso, outra coisa é eu não aceitar. Não é verdade? Então, assim, se eu tenho acesso, lá está informando que a escola tem que cumprir tal critério e a escola não cumpriu, eu aceito se eu quiser, mas eu sei que realmente a minha escola não cumpriu aquilo ali. Então é interessante a população ter acesso. Eu acho que assim, eu também sou jurado do carnaval. Esse último ano eu me credenciei na UESP também para jogar o carnaval de São Paulo. Você foi jurado de São Paulo? No estado, a gente julga o carnaval. Você jogou esse ano em São Paulo? Não, eu não pude ir pelas atribuições da UESP. Mas você já jogou em algum momento? Já jogamos vários. Você jogava qual quesito? Enredo e fantasia. Enredo e fantasia são dois. Vocês sabem que vocês que são jurados, né? Vocês são bem esculhambados, né? E assim, o curso da UESP é muito bom que a gente faz. São passadas várias situações de desfile, inclusive, e como você se portaria. E a prova é lá em São Paulo. Então, assim, você vê casos esdrúxulos, sabe? Que você fala, gente, isso não pode acontecer, acontece. Então, ali, eles analisam muito a questão do bom senso, da situação. Já julguei do estado de São Paulo, no grupo do Paulinho Chau, já mais de 15 anos a gente julga o carnaval fora. A gente já viu muitas situações. Teve local que choveu muito no desfile, foi até em São Sebastião, a gente foi julgar lá, Irabela. Eles pediram pra gente para dormir lá, parar o carnaval, e a gente dormiu para julgar no outro dia. Começou o carnaval no outro dia, do zero. Entendi, porque então, a escola ia ser muito prejudicada. Né? Acabou com essa fantasia da escola e eles conseguiram recompor ainda de um dia para o outro. Mas assim, essa questão do jogador cria-se um mito em cima dele. Por quê? Tem-se o manual do jogador, que é a noção teórica, só que tem o subjetivo da pessoa. A pessoa acha o que. Você não pode interferir e falar o que é bonito, o que é feio para a pessoa. Eu acho uma coisa, você acha outra. Aí o que acontece? Existe o critério técnico, mas existe o critério subjetivo. O que as pessoas questionam que a bateria está muito acelerada para o jurado, para o mestre de bateria não está. Entendeu? Mas aí já é uma questão subjetiva. Mas não é injusto o que é subjetivo? Então, isso aí eu acho que faz parte do jogo, igual o juiz de futebol. Tem muita atitude do juiz de futebol que a gente não concorda. Hoje tem o VAR. O VAR ajuda muito, que é o vídeo. Se a gente tivesse o vídeo, seria ótimo, porque a gente já dirimia várias dúvidas ali. Porque tem situações pontuais que o jurado fala, no minuto 40, no 10º, o mestre-sala desencontrou da coreografia da porta-bandeira. Quem viu isso? Ele. A população não viu. Ninguém viu. Você tem que acreditar no que ele falou. Entendo. Porque ele viu. Então, assim, muito subjetivo. Aí gera um pouco de questionamento. Mas, esses últimos 4 julgamentos, a gente tem sido muito bem aceito, as justificativas, o resultado. Você tem que trabalhar para diminuir a parte subjetiva. Né? São Paulo trouxe para o carnaval deles, para o quesito comissão de frente, a criatividade. Sim. Aqui também tem esse quesito de criatividade, porque assim, eu acho essa questão de criatividade muito subjetiva, porque o que é criativo para mim pode não ser para você. Então a gente fica à mercê do que o jurado diz. Se ele achou criativo, ele vai dar 10. Se ele não achou criativo, ele vai dar 9,5. Mas... Não, aqui no nosso manual tem criatividade em vários quesitos, inclusive na própria bateria. Criatividade, você criar a bossa, as paradinhas. Mas assim, não é um critério assim, tanto de despontuação. Entendi. É mais assim, um bônus. Entendi. Assim, criativo. Eu ia dar um 9,8 para algum quesito, vou relevar alguma ala que passou ali meio... Nesse caso não tira, ele acrescenta. Acrescenta. Porque para ser um balizamento é complicado demais, daí é totalmente subjetivo, né? Aí ia virar uma briga, porque
Você vai procurar o jurado, vai procurar onde ele mora, eu vou atrás dele, eu quero saber. É muito complicado. Não passe os interesses dos jurados, pelo amor de Deus. Não, antigamente era totalmente velado isso. Era, né? Totalmente velado. Você sabia no dia do carnaval que eles chegavam no hotel, tinha sabatina com a imprensa. Era sabatina mesmo ali. Os caras já saíam estressados dali. Hoje a gente lê todos os currículos de todos os jurados. Só não fala o nome, né, para evitar esse tipo de coisa. Mas a gente lê todo o currículo e ali muito currículo que você lê, você sabe quem é. Porque são grandes personalidades do Rio e São Paulo. Entendo. Mas a questão da consciência das escolas tem evoluído bastante nessa parte também. Que bom, que bom. E os pontos de melhoras que você vê aqui para o carnaval? Então, eu acredito assim, o nosso carnaval ele já teve uma pujança assim, público na avenida para assistir. Hoje a gente foi decaindo. Na avenida hoje, no dia do desfile, passam de 30 mil pessoas. Só que a arquibancada para 5 mil. Então, aonde ficam 25 mil pessoas? Ficam na avenida. Fica na concentração, fica na dispersão, ficam nas ruas, ficam nos quiosques e não assistem o carnaval. Né? Então, o que a gente vai lutar também com a nova administração, com o Júnior, é da gente, aos poucos, trazendo o público de volta, para sentar na arquibancada e assistir. Existe um projeto de sambódromo já foi apresentado pelo prefeito atual, Marcos Oliva, ali nas alças de acesso da ponte do Jardim Roni, que liga o Jardim Roni ao Campo do Galvão. Sim. O projeto é maravilhoso. Porém, é uma coisa de médio e longo prazo. Ele já passou da segunda etapa. A primeira foi o projeto, que é apresentado pelas escolas, ok? A segunda é a parte de terraplenagem. Ali, como é um braço morto do Rio Paraíba, do lado esquerdo, ele vai ter que ter 3 a 4 metros de aterro. Então é muito aterro. Mas será feito porque ao lado do sambódromo vai ter um parque municipal da cidade e vai ligar na Uzefaz com o anel viário Mário Covas. Então é um alento que a gente vai ter aí, sei lá, daqui a uns 5 a 7 anos, mas já começou. A avenida hoje, ela é muito bom, ela traz aquele saudosismo, todo mundo já está na avenida. Você fala assim, lembra uma passagem do carnaval, você se lembra da avenida, fazendo alguma coisa. Sim. Certo ou errado, né, João? Você se lembra da avenida. Mas lembra do literário, lembra das matinês, dos bailes. A gente ficava, assistia o desfile e ia para o literário. Então isso vem da memória das pessoas. Mas hoje ela se tornou um gargalo. A gente, para sair com os carros alegóricos da Presidente Vargas para João Pessoa, é terrível. Porque o carro não pode parar, porque tem uma escola em seguida vindo. E ela já vem com 4, e tem escola que ano que vem vai vir com 5 alegorias. Então, a gente tem que ajudar a desmontar as peças, tirar os destaques, a UESC fazendo isso. Nunca foi feito, mas agora nesses últimos 3 anos a gente tem feito com o Sávio Reis, com a equipe do Deco, do Sávio, do Carioca, da Tamandaré. E a gente tem conseguido êxito de desovar os carros para João Pessoa e liberar. Tem um grande problema depois do desfile de levar os carros para as escolas, que ficam na rua. E assim, o carnaval está ali, quarta-feira de cinza, está todo mundo de ressaca, né? Ou ressaca de carnaval ou ressaca de verdade mesmo. E aí fica difícil você arrumar pessoas para levar os carros para os barracões. Então, no edital a gente colocou que a escola tem que tirar o carro até quinta-feira, sexta-feira no máximo, depois do carnaval. Mas a gente precisa de um apoio maior do poder público para guinchar esses carros, para a comunidade não ficar reclamando depois que o carro está impedindo o trânsito, já acabou o carnaval. Sim. Mas tudo isso são melhorias que a gente vai trabalhando, mas a saída para tudo é o sambódromo. A gente tendo local, e vai ser sambódromo e fábrica do samba. Os barracões incluídos. Então a escola desfila, faz o retorno e já entra com o carro no barracão. Então a gente pode até pensar no desfile das campeãs no futuro com isso. Hoje é inconcebível. Mas com o sambódromo dos barracões, a gente pode pensar. Porque o carro vai estar intacto. Seria incrível, né? Incrível. Seria algo a mais. A gente coloca lá as 3 primeiras, desfile das campeãs, as 3 primeiras. No sábado, depois, muito bom, seria um evento a mais. Seria uma evolução, né, para o carnaval daqui, né? Além de ser um recurso a mais, seria uma valorização para aquelas que ganharam também. Sim. E um estímulo para que ficaram em quarto, quinto ou sexto, a melhorar para no ano que vem estar no desfile das campeãs também. É verdade. Você está otimista com a gestão que vai entrar? Sim, na verdade, toda mudança, transição, gera temor, né? E esse temor está nas escolas de samba, né? A gente tem tido reuniões assim, mais acaloradas, que já não tinha isso ultimamente,
Por isso. Então, a gente está se reunindo com o novo prefeito, com o Júnior, para estar aparando todas as arestas do carnaval, para a gente não ter problema virando ano, né? Que é ruim. O carnaval, graças a Deus, vai ser em março de 2025, a gente tem um tempinho a mais. Se fosse em fevereiro, a gente teria alguns problemas, mas eu acho que dá. Então, assim, é boa vontade política mesmo, o turismo trabalhar bastante com as licitações, com o edital de chamamento público e as escolas cumprirem as etapas. Sobre a terceirização do carnaval, e essa pauta, ela ainda existe? Existe. Na verdade, a gente teve um caso de terceirização em 2002, lá na avenida da Faculdade de Engenharia com o Carlinhos Casella, saudoso Carlinhos. O modelo foi muito bom, só que quando você tira as escolas de samba da parte executiva, da parte prática, você corre risco, porque a pessoa vai colocar a visão dela e não das escolas. Sim. A necessidade tem que ser das escolas, não do terceirizador. E ali foi um erro. A gente teve muitos problemas. E aquilo criou-se uma sensação, não dá para terceirizar. E dá. Então, eu acho que esse é um ponto que pode aparecer agora. Já surgiram pessoas interessadas, né, já nos procuraram, e eles virão assistir o Carnaval em 2025. Quem sabe seja um futuro aí do Carnaval. A ideia é eles pegarem desde a sexta-feira de Carnaval até terça, avenida fechada, com grandes shows nos dias do Carnaval, contando com a banda mole no sábado, com os blocos de balo, mas com grandes shows, com trio elétrico, com banda da Bahia, enfim. E o Carnaval com uma apoteose. É um caminho, né? Eu acho que sendo bem feito, bem estruturado, com o terceirizador, com o poder público e com as escolas, é um caminho viável. Eu creio que a terceirização, às vezes, as pessoas têm aquele temor sobre a terceirização, porque vai trazer recurso de fora ou não vai desempregar. Tem essas coisas todas, né? O pessoal local, mas às vezes a terceirização ela se torna legal porque você tem de quem cobrar. Porque às vezes, de repente, o carnaval ele não saiu tão legal, ou estava desorganizado. Tá, vamos cobrar de quem essa desorganização? Então, se existe uma terceirização, talvez o pessoal da terceirizada, eles consigam... Você já teve aí um momento que não foi tão legal, mas de repente também ainda estava muito verde, né? Agora vocês estão mais maduros, o carnaval em si, vocês conseguem ter uma visão diferente e talvez seja uma opção, né? É uma opção assim, viável para o poder público, para as escolas que certamente terão mais recursos. Hoje, com esse gasto aí de 280 a 300 mil, com uma parceria, você consegue pelo menos chegar próximo. Agora, tudo está bem delineado, né? Projetado, planejado entre as partes. Eu acredito que é um caminho, sim, né? Essa procura já vindo de fora, para a gente, é uma grande coisa. Questão também da transmissão de televisão, que a gente já teve. Já tivemos pela Vanguarda, tivemos pela Band e pela TV setorial, antiga TV setorial. Pela TV Cultura, nos anos 80 e 90. A gente também já está pensando em já dar espaço. O Carnaval se reconsolidou. Sim. Então a gente está pensando nisso também, na transmissão, na questão do marketing, trabalhar o marketing profissional. Né? Hoje a gente trabalha com os voluntários nossos, né? As escolas, com a gente mesmo. Só que a gente tem o nosso trabalho, tem a nossa família. Então tem que ser tratado de uma maneira mais profissional, eu acredito. Mas esse é um caminho também, acredito que seja viável. Pessoal, estamos aqui encerrando essa parte desse podcast, porque temos ainda muita coisa para conversar aqui com o Thiago Domingos. Então fica aí, que nós teremos ainda a segunda parte, daqui a pouco a gente volta.